Vamos lá, senhoras e senhores, mais um exercício do caderno Mundo Intocável de vocês, página 227, exercício 65. Da UEL. A corrente elétrica I indicada no circuito representado abaixo vale 3 amperes. De acordo com as outras indicações do esquema, a diferença de potencial entre X e Y em volts vale. Bom, pessoal, então o cara está mostrando para a gente aí o que ele quer, né? Ele quer a voltagem DDP, a tensão elétrica em cima desse resistor de 8 ohms, que é o resistor que está aí entre os pontos X e Y. Então vamos destacar aqui, né, em vermelho, pegando aqui esse vermelhinho e colocar aqui a voltagem entre X e Y. Tá? Então o que a gente pode pensar aqui para resolver essa questão? Bom, se eu quero a voltagem entre esses pontos X e Y, eu vou ter que lembrar obrigatoriamente da primeira lei de George Simon Ohm, onde nós teremos a voltagem fazendo o produto entre a resistência elétrica, né, e a corrente elétrica. Ok? Mas para chegar até lá, a gente vai precisar analisar aqui as informações. Eu sei que a corrente elétrica que passa pelo resistor de 10 ohms ela vale 3 amperes, mas só que a corrente que eu vou precisar aqui para usar a primeira lei de George Simon Ohm é a corrente que eu vou chamar de Isão, porque é a corrente total que passa pelo de 8 ohms e não parte dela. Como você pode ver, as correntes parciais passam apenas pelos resistores que estão em paralelo. E 3 amperes e 2 e 3 de desconhecidos. Né? Então o que a gente tem que fazer aqui, já que a gente vai usar a primeira lei de Ohm, né? A gente tem que definir o valor dessa corrente elétrica. Eu não sei quanto ela vale. Ok? Eu só sei que, pela propriedade da associação de resistores em paralelo, como esses de 10, 20 e 30 estão em paralelo entre si, eles são percorridos por partes da corrente total, de forma que, somado as partes, vai me dar o I que eu preciso. Então, equacionando esse UXY, seria então produto da resistência aí, R de 8 ohms pela corrente I total. Ok? Essa é a expressão que vai definir para a gente a resposta do exercício. Beleza. Vale destacar então que a resistência em questão é do resistor de 8 ohms e a corrente ainda é uma incógnita. A única coisa que sabemos é que ela é a soma das partes I1, I2 e I3. Então a gente tem trabalho pela frente. A gente tem que definir os valores desses I's, né? Vamos assim dizer, o I2 e o I3 que desconhecemos, para poder fechar nossos cálculos. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que essa corrente I1 ela vale 3 amperes, né, para um resistor aí em questão de 10 ohms. Com essa informação, mais uma vez nos baseando aí na primeira lei de Ohm, a gente vai conseguir chegar no I2 e no I3. Por quê, né? Porque se eles estão em paralelo, essa voltagem aí, ó, entre os resistores em paralelo entre si, né, que eu vou chamar aqui então a voltagem AX, ok? Ela é a constante para os três resistores, de forma que se eu acho a voltagem em cima desse resistor de 10 ohms, que eu sei, né, o valor da corrente elétrica que eu atravesso, eu consigo automaticamente achar a voltagem, né, já estou achando na verdade, a voltagem a qual está submetida aos resistores de 20 ohms e 30 ohms. Então vamos pintar aqui de verde o A, né, e até chegarmos a X, nós temos todos esses três resistores em paralelo entre si, ok? Então ficou, acho que claro o que a gente pretende fazer. Achar essa voltagem, porque com os valores de resistência elétrica e voltagem, saem as correntes que estão faltando aí, o I2 e o I3. Tá ok? Para isso então a gente vai fazer aqui, ó, o AX é igual a resistência 10 ohms multiplicado pela corrente que o atravessa, no caso 30 volts, é a voltagem entre A e X. Conhecer a voltagem entre A e X, agora é só fazer o cálculo da corrente elétrica que passa por cada um dos dispositivos, né? No caso de 20 ohms, vamos colocar aqui, né? O AX, então, é de 20 ohms, então é 30 dividido por 20, então vai ficar aqui a corrente 2 definida em 1,5 amperes, ok? Repetindo o processo, já que a voltagem é a mesma, teremos o AX pela resistência, né, do resistor lá de baixo, que no caso aí é de 30 ohms, então vai ficar 30 por 30, né? Pega lá os 30 ohms, dividiu, vai encontrar uma corrente de 1 ampere.
Então já tínhamos uma corrente de 3, quase que surge agora de 1,5 e 1 ampere. Nós criaremos um total de corrente elétrica, portanto, de 5,5 ampere. Vamos destacar aqui então. Então o I vai ser igual a quem? A I1, que vale 3, a I2, que a gente acabou de achar, vale 1,5, e a I3, que a gente também acabou de achar, vale 1. Total de I, corrente que passa pelo resistor de 8 ohms, é de 5,5 amperes. Acho a corrente, volta para a primeira lei de Ohm, multiplica então a resistência e corrente elétrica, você terá a voltagem que precisa. Resistor de 8 ohms multiplicado pela corrente de 5,5. Total então, senhoras e senhores, é uma tensão elétrica nos terminais X e YD 44 volts. Ok? Fazendo da alternativa correta a letra D de dado. Espero que mais uma vez aí você tenha entendido e que tenha te ajudado um pouquinho. Valeu pela atenção, obrigado. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.